Gente, qual a opinião de vocês sobre vaquinhas online, hein? Porque aparentemente a da influenciadora Bárbara Condes não é nada positivo. Enfim, contextualizando vocês sobre a pauta de hoje. A influenciadora Bárbara Condes, para quem não conhece, ela tem mais de 2 milhões de seguidores e a criação de conteúdo dela envolve conselhos, humor e dia a dia. Certo dia, ela recebeu no direct dela é, um pedido assim de uma seguidora para ajudar ela em uma vaquinha e aparentemente ela não gostou nada disso e deixou isso claro, clarinho e transparente em um vídeo de quase 10 minutos direcionados a essa pessoa que não caiu muito bem pro público, né, gente? Aquela coisa. Estou indo lá atrás do não e receba a humilhação. Boa tarde, divas do Daily. Vocês vão pegar muito mal comigo se eu falar que eu detesto vaquinha por qualquer motivo que não seja saúde? Porque assim, pode ser que você, seu animalzinho, esteja passando por algum problema e precisa de uma assistência médica e não tenha essa grana. Esse tipo de vaquinha eu ajudo. Eu não fico divulgando porque a internet é o meu trabalho, né? Do mesmo jeito que você não chega na sua empresa divulgando vaquinha e Aí vendendo depende, rifa, eu gente, também que não tem posso. pessoas na minha empresa que são maravilhosas, né? Que eu trabalho como CLT. Inclusive, teve questões lá de ex-funcionários, eles divulgaram a vaquinha para poder todo mundo contribuir, a gente contribuiu, foi perfeito. Acho isso uma empatia, acho muito bonito Precisa e nisso. eu acho que isso traz uma certa humanidade nos ambientes de trabalho. Mas assim, Mas gente, quando até é aqui saúde, eu eu estou ajudo. concordando com a Diva, porque você não suporta essas vaquinhas de ai, esses dias mesmo na internet eu vi um que tava falando que tava querendo 1 milhão, fazendo a vaquinha de 1 milhão para poder comprar a casa. Não nem abri o contexto todo da história, porque, tipo assim, eu achei um absurdo, né? Teve outra lá, um tempo atrás, uma polêmica atrás, não sei se vocês lembram. Ele tinha uma menina que tava formando em medicina, só que precisava pagar as últimas parcelas e tudo mais. E abriu uma vaquinha pra todo mundo ajudar, até aí tudo bem. Mas o que não tava tudo bem é que ela tinha carro, podia vender, ela tinha várias outras coisas, outros meios de ter, arrecadar o dinheiro pra poder financiar isso dela, e ela simplesmente decidiu que não ia abrir mão dessas coisas e ia pedir o pessoal na internet. Isso eu já não sou muito a favor, tá? Porque as pessoas, elas pesam um pouco, né? Como tudo, né, gente? As pessoas banalizam. E eu acredito que, tipo assim, deveria ter uma regulamentação para esse tipo de vaquinha, para ser coisa séria, para deixar uma credibilidade maior, para as pessoas não banalizarem como eles banalizam a maioria parte das coisas que são inventadas que envolvem dinheiro. Tô muito orgulhosa por fazer vaquinha, mas eu ajudo. Agora, qualquer outra coisa que não seja saúde, gente, nossa, e tem uns motivos assim que eu pego um ranço. Teve uma menina que acabou de mandar um textão na DM que ela quer fazer um intercâmbio para outro país, é o sonho dela e tá fazendo vaquinha. Ô, gente, a galera não é obrigada a financiar o seu sonho. Desculpa, assim, se isso é ser insensível, mas eu nunca pedi R$ 1 para ninguém financiar sonho meu. Assim, gente, até agora eu não tô vendo onde é que é a polêmica, tá, meus amores? Porque assim, se essa menina foi atrás dela pra poder, como é que se diz? Realizar o sonho de fazer um intercâmbio, isso é completamente fútil. Tipo assim, ai, tô aqui sem o que fazer, vou lá para os Estados Unidos aprender a língua deles e passear, curtir, tirar foto e postar no Instagram. Olha que eu já passei fome. Pra vocês terem uma noção, a única vez que falaram pra eu fazer vaquinha e eu ignorei, tá? Eu preferi me endividar e entrar no cheque especial porque era um problema meu. E era a saúde do meu gatinho. Antes da pandemia eu tinha um gato, ele teve problema de rim. Gente, quando seu gato tem problema de rim, já se prepara pra vender a tua mãe, porque você vai. Ai, gente, eu vou pegar o gancho dessa fala dela aqui, porque assim, todas as vezes que eu vejo alguém falando sobre pets, eu sempre digo, façam um plano de saúde pro pet de vocês, porque vocês não sabem o quanto isso salva a vida financeira de vocês. Tô falando isso por experiência própria. E todas as pessoas que eu e meu namorado a gente encontra na rua, a gente dá essa mesma dica, porque assim, você acha que nunca vai acontecer nada, mas quando acontece é isso aí, ó. É não sei quantos mil reais. Nossa cachorra mesmo, a gente tem um plano de saúde, não é o maior de todos, nem o melhor de todos, mas o básico. E assim, já salvou a gente de muitos, uns dois, três apuros que ela teve. Que assim, a gente ia pagar. Teve uma vez mesmo que ela ia precisar ficar internada. Quando a gente fez o orçamento, ficou quase 3 mil reais. A gente com plano de saúde pagou, sei lá, 120 reais de todo, do custo de toda, tudo que envolveu, porque, enfim, ela foi agredida por outro cachorro, né? Sempre homens, gente, querendo agredir a mulher. Rasgou a pata dela de fora a fora e ela teve que fazer costura, né? Teve que ter um período né, de internação, porque teve que, como é que se diz? Tomar
Meu Deus, fugiu o nome da palavra daquele trem que a gente toma pra poder dormir. Sedativo? Não sei, enfim. Ela teve que. Ai, esqueci, gente. Como é que foge o nome da palavra desse jeito? É... Enfim, ela teve que apagar, né? Tomar aquele trem lá e é tudo muito caro. E graças a Deus, acho que a gente pagou no total, assim, das coisas por ter plano de saúde uns R$ 120, fora os medicamentos. Precisar. Eu ia falar vender sua casa, mas eu não tenho imóvel, vai ver se também não. Eu juro pra vocês, gente, ficou acho que R$ 18.000. E não é brincadeira mesmo, não, Fê, porque, tipo assim, eu não sei como é que esse ramo funciona da medicina veterinária, mas, assim, quando eles têm a oportunidade de ganhar dinheiro e quase nunca ganham, eles enfiam a faca. E aí os meus colegas de trabalho falaram pra fazer vaquinha. Só que eu sou muito orgulhosa com essas coisas. Eu penso, Uma pena, porque, tipo assim, tem coisas que é nosso problema, mas que, assim, você pode dar a oportunidade das pessoas terem empatia com você, sabe? Tem coisas específicas que você não precisa passar sozinho. assim, o gato é meu, o problema é meu. Qualquer coisa, gente, que acontece comigo, eu não acho que é responsabilidade das pessoas e nem que elas devem sentir simpatia por mim a ponto de dar a grana delas. Eu não conheço gente rica. Todo mundo que eu conheço, R$ 100 vai fazer diferença, R$ 50 vai fazer diferença. E aí, nessa época, a sorte que eu não tinha cartão. Mas a clínica veterinária parcelava em boleto. E imagina se você tivesse feito uma vaquinha e pedido ajuda de várias pessoas. Você não teria passado tanta perrengue e dificuldade igual você passou, entende? Tipo assim, enfim. Gente, eles me deram um Até porque você mesmo disse que é a favor dessa questão de vaquinha por questões de saúde humana ou animal. chumaço desse tamanho aqui de boleto. Eu me fudi por anos pra pagar essa porra. Até que teve um dia que eu recebi. Acho que a minha mãe vendeu a casa, me deu tipo 10 mil. Ela deu 10 mil pra cada Se você acha que sua mãe vendeu a casa e te deu 10 mil. filha. E eu peguei essa grana e eu quitei os boletos. Eu tive até um descontinho. Mas eu aguentei a pedrada sozinha. Meu gato sobreviveu. Passou um ano, ele morreu por algum outro motivo, se eu não me engano. Ele morreu, eu não tinha nem acabado de pagar a dívida. Mas assim, o gato é meu, a responsabilidade também. Nossa, deixa eu tossir, gente, tô engasgando. Mas apesar de eu ser uma pessoa orgulhosa, quando qualquer pessoa abre pra um animalzinho, pra motivo de saúde, tudo bem. Agora, gente, Isso daí é porque você desenvolve a questão da empatia. Por quê? Você já passou por um momento similar a esse. Então, automaticamente, você fala, poxa, não quero que essa pessoa passe pelo mesmo que eu passei, sabe? Aí você pode destrinchar ela por outros âmbitos também, entende? pra financiar sonho, fazer rifa pra casamento, chá de panelos, caramba. Ai, gente, esse daqui eu também sou completamente contra, tá? Sou completamente contra. Quer casar, vai lá com seu esposo ou com sua esposa, vai lá no cartório, faz uma coisa simples, assina o papel, pronto. Não tem dinheiro, faz isso. Você vai querer que todo mundo ao redor pague seu casamento pra você, por favor, né? Gente, se você não tem dinheiro, sinto muito. Não rola. Eu não consegui fazer metade das coisas que eu queria na vida porque eu não tinha grana. Aí essa menina mandou na. Sim, inclusive, tipo assim, igual essa questão de casamento mesmo. Cara, é o seu casamento. Porque as pessoas ao redor têm que custear o seu casamento. DM assim, eu vim da mesma realidade que você. Você e 90% dos brasileiros. Gente, a gente é pobre. A gente não pode fazer um bando de coisa. Todo mundo quer. Você não quer fazer as coisas? Eu quero fazer as coisas. Você tem dinheiro? Eu não tenho. Sabe? Nossa, gente, eu queria viver uma vida boêmia. A cada 2 Vida boêmia. Gente, eu amei essa expressão. Achei ao mesmo tempo chique, ao mesmo tempo sarcástica. Vida boêmia. Nunca imaginei isso pro vocabulário brasileiro, mas eu gostei. meses tá fazendo um cruzeiro, ir para um all inclusive, fazer uma Eurotrip, sabe? Fazer horrores. Eu não tenho dinheiro, então eu não faço. Casamento, só faça se você tiver grana. Esse negócio de casamento por adesão, gente, me dá um ódio. Cada pessoa sabe o que faz com a própria vida. Mas, gente, você quer. Isso aqui também me dá raiva, porque, tipo assim, como é que você vai casar e vai cobrar dos seus convidados pra poder ir pro seu casamento? Gente, não existe. Cobrar das pessoas pra ir no seu casamento. É o seu sonho casar, mas não é sonho de ninguém no seu casamento. Aí esses casamentos, 150, 200, R$ 250 pra pessoa ir. Gente, eu não iria nem se fosse a minha melhor. Pior de tudo é que, tipo assim, acaba que vira um evento que não é seu casamento, né? Que as pessoas, vai ser um evento das pessoas, que elas vão poder dar pitaco na decoração, no que vai comer, no que não vai comer. Aí sim elas podem sair de lá e sair descrachando com tudo. A gente acha uma palhaçada, porque
Quando você é convidado para um casamento, você tem que pensar na roupa que você vai vestir. Quando é mulher, tem que ser maquiagem. Se for longe, você tem que pegar carro, sei lá. Às vezes que o pessoal quer casar, é em praia, não sei o quê. Tem que ir até o deslocamento até o local. Isso quando não é madrinha que ainda tem que dar o presente. Porque o convidado, de forma geral, não é obrigado a dar presente, né? Agora os padrinhos são obrigados. Ah, gente, uma palhaçada. R$ 150 eu paguei no show do Luan Santana. Agora eu vou pagar pra ir pro casamento dos outros? Se toca, seu sonho, sua realidade. amiga. Eu juro que eu ia Gente, não tem dinheiro pra fazer essas coisas. Isso é um problema das redes sociais, que as pessoas acham que tem que viver aquela realidade daquela pessoa, sendo que não é. Meus amores, a gente tem que aceitar. Ó, sou pobre, vou fazer um casamento com as minhas condições. E pronto. dar esse toque pra ela. Falar, amiga, beleza que é seu sonho, mas se você não tem grana pra bancar seu sonho, não faça. Juro pra você, gente, eu não sei se vocês vão me achar Eu não falaria isso, eu diria uma coisa mais assim, ai, não tem dinheiro. Prorrogue, prossegue, vai mexendo os pauzinhos assim pra você poder conseguir. É complicado, gente, isso, porque pra mim já tá entrando lá num papo meio elitista que eu não tô gostando muito, sabe? Porque a gente sabe que a realidade brasileira não é essa. muito incisivo, mas meu público costuma concordar comigo nessas coisas, E porque spoiler, não concordaram, tá? ninguém vai ficar financiando o seu sonho, gente. Ninguém vai ficar. Eu vou até mais além. Ninguém vai ficar te ajudando a conquistar as coisas que você quer só porque você quer. Porque a gente quer um bando de coisa, sabe? Tem coisa que não dá. Ai, queria muito financiar um carro, mas eu não tenho nome. Me empresta o nome? Não! Você não tem. Gente, já me pediram isso, tá? E eu ia emprestar. Sorte que não deu certo no banco na vez que me pediram isso, graças a Deus, porque senão hoje eu estaria fudido. Tem que pegar nome de ninguém. Se você não tem nome, se você não tem dinheiro, você não vai ter carro. A vida é essa. E eu fico puta porque, assim, eu tô usando eu de exemplo porque eu conheço a minha história, mas você também pode se identificar. Tem alguém facilitando sua vida? Tem alguém te ajudando? Tem alguém te dando dinheiro? Infelizmente não, porque se a gente fosse pegar o contexto de sociedade, deveria ser essa questão de todo mundo se ajudar ali para as coisas ficarem mais fáceis, né? Porque, eu preciso de uma coisa que talvez aquela outra pessoa não precise. Ela me ajuda, eu ajudo outra. Então, assim, seria mais fácil a gente viver em sociedade se as pessoas se ajudassem. Tem alguém te falando vaga de emprego? Tem alguém te empurrando? Porque não tem ninguém. Ai, pois eu empurro, gente. É só eu ver uma pessoa com isso, tá precisando de emprego, vou lá, saio procurando. Ah, fulano, vaga de emprego. Ai, fulano tá com problema de saúde, que não sei o quê. Ai, gente, olha, não sei se você tá sem dinheiro pra ir, acho que no SUS, em tal lugar, você pode ir lá, preencher uns documentos e tudo mais, você vai conseguir fazer tratamento de graça. Estou sempre ajudando as pessoas, porque acho que isso é importante, gente. Vive em sociedade, não adianta a gente ser essa questão de individualista, porque não funciona. Empurrando. Não tem ninguém fazendo por mim. Eu tô fazendo. Até porque, gente, você pode ver até no contexto dela social, de trabalho que é a internet. Quanto mais rede de amigos você tem de influenciadores ao seu redor, mais o seu público cresce, seu engajamento cresce, mais dinheiro você tem. Então, assim, a gente precisa um do outro. Não tem essa questão de, eu sou individual, pronto, acabou, não, porque não rola. A não ser que você é extremamente bilionário. Por mim, você tá fazendo por você? Então. Aí por que a gente tem que ajudar na vaquinha da pessoa ir fazer o intercâmbio, da pessoa ir fazer coisa. Mesmo motivo de estudo, gente. Mesmo motivo de estudo, desculpa. Eu consegui um mestrado, um doutorado. Se você não Gente. tem grana, não rola aí. Ai, me desculpa aí, você pesou, viu? Porque aí você já tá indo pro outro lado. Uma coisa é um intercâmbio, a passeio, conhecer outra língua. Outra coisa é um doutorado. Porque geralmente essas pessoas que fazem doutorado, elas estão indo atrás de conhecimento para contribuir só com si própria, com toda a sociedade, não somente brasileira, como o mundo todo. Por isso que existem programas sociais não, governamentais que ajudam financeiramente essas pessoas a irem atrás de pesquisas. Mas é porque eu sou pobre, eu passei dificuldade. Eu também. Eu saí do país? Não. Isso que eu ouvi dizer que uma das coisas que ela mais incentiva é essas mulheres a irem atrás de estudo, né? No conteúdo dela. Desculpa. Não acompanho muito, mas é o que eu já ouvi falar sobre isso, quando eu fui pesquisar sobre a polêmica. Agora, com quase 30 anos, eu passei 15 dias na Europa. Antes disso, vocês acham que não teve oportunidade na minha faculdade? Era estadual. Tiveram várias oportunidades de intercâmbio para não sei na onde, mas aí eles custeiam uma parte e você tem que custear o resto. O que eu fiz? Não fui. Entendeu? A minha prima viajou.
Uma pena, gente, porque assim, eu vou até pegar um recorte aqui da minha vida, porque eu tô sentindo uma frase de uma pessoa tem muito rancor a partir da história dela, porque assim, eu, graças a Deus, eu tive muita ajuda de muitas pessoas, já ajudei, assim como já recebi muita ajuda em toda a minha vida, assim, eu sou muito grata a isso. Teve uma época que teve uma viagem, uma excursão que a faculdade minha teve, e eu fui. Só que minha mãe, na época, a gente estava com uma situação financeira um pouco precária. E assim, o que ela conseguiu fazer foi custear com a hospedagem, a passagem, né, pra mim poder ir, e o ônibus que ia ficar indo para um canto e para o outro lá, levando a gente para os lugares. A refeição minha seria a do hotel e eu ia levar lanche, algumas coisas assim pra me comer no hotel, pronto, acabou, e seria isso que eu conseguiria fazer naquele momento. E assim, teve uma pessoa que teve empatia, sabia da situação, e nunca a gente foi pedir, mas que veio de bom grado, e tipo assim, eu agradeço a Deus, foi, sei lá, uma intervenção divina que veio e nos ajudou, e eu sou grato eternamente a essa pessoa, porque se não fosse a ajuda dela, por exemplo, eu não poderia nem ir nos lugares que eu iria com ônibus, porque simplesmente era proibido circular ônibus de turismo lá na cidade, que no caso era Rio de Janeiro. E com a ajuda dessa pessoa, eu consegui ir no museu, eu consegui ir em vários pontos turísticos, comer e para todos os lugares que os meus outros colegas da faculdade foram, eu consegui ir. Pegar o transporte, pagar o transporte, dividir. Então, assim, é uma pena que você tenha passado por essas coisas, mas geralmente quando a gente passa por isso, a gente quer ajudar as outras pessoas a não passar. Aí eu fico meio, sei lá, é muito estranho quando você tem um pensamento muito eu, sabe? Pra Disney, de presente de E sim, gente, eu sou muito grato por isso. E por isso que eu falo que ajudar a gente é uma atitude muito linda. Ajudar o outro a construir os seus sonhos. aniversário, meu tio tinha desconto pelo banco. Mesmo com metade do desconto que ele tinha das passagens de avião, eu não tive dinheiro, não fui. Cheguei a tirar o passaporte na época, o visto eu também não tinha grana. E aí eu não fui, gente. Então, assim, vocês vão me perdoar se eu estiver sendo insensível. Tá sendo. Eu acho que eu sou. Mas eu sou muito realista, sabe? Nunca pedi nada pra ninguém. E eu juro pra vocês, gente, eu já passei necessidade. E eu nunca pedi R$ 1. Eu tenho uns familiares que só de aposentaram com 45, sabe esse pessoal? Aposentadoria de 20 mil. Me oferecia ajuda pra comer. Não era pra passear, não, era pra comer. Eu não aceitava. Porque eu não quero ficar Ai, gente, desculpe, você já vai pra um lugar de orgulho que é muito desnecessário você ter esse tipo de sentimento pra dentro de você. devendo nada pros outros. Eu não sei como que vocês aguentam dever coisa pros outros. Que você consiga. Não é só dúvida de dever, né? Porque, tipo assim, se uma pessoa tá te fazendo alguma boa ação de bom grado, se você sente esse peso de tipo, eu preciso devolver, pô, devolve pra outras pessoas que estão precisando ou que se encontram na mesma situação que você se encontrou há um tempo Uma atrás, coisa sabe? porque os outros fez por você. Eu sou orgulhosa nesse nível. Se eu conseguir alguma coisa que seja por mérito meu, não é porque ninguém tá fazendo por mim. Eu chego aqui pra vocês, eu falo, tudo que eu conquistei na minha vida, que não é tanto também, foi mérito meu. Mérito meu. Se eu cheguei até aqui, se hoje eu tenho grana, se eu tô trabalhando com Pois a minha vida foi mérito meu e ajuda de muitas outras pessoas, de meus familiares, de amigos, de pessoas, enfim, de muitas pessoas. a internet, tudo que eu tô fazendo é mérito meu. Ninguém me empurrou pra eu chegar até aqui. Nunca tive ajuda financeira, jamais. Gente, ela tá com esse papo, é uma mistura, tipo assim, você tem que ter muito cuidado quando você tá nesses momentos. Porque assim, é uma pena, porque já tá indo pra um lado de meritocracia e já de elitícia, já tá uma fala elitícia de tipo, tudo que você tem hoje em dia, o que você conseguir é por mérito. E não é assim, a gente sabe a desigualdade social que a gente vive no país, gente. Esse tipo de discurso, ele é muito preocupante de se fazer, ainda mais quando você é uma comunicadora que defende, pelo que você disse, né, nos seus discursos, defende muitas pautas sociais, assim, é complicado, gente, porque não entra nisso, não, em meritocracia, porque a gente sabe que a sociedade, a atual sociedade, o país que a gente vive, se tem uma coisa que não funciona, é essa questão da meritocracia, porque se funcionasse, a maior parte da população que trabalha igual uns condenados seria rica e não as pessoas que possuem, sei lá, que são entre os 10% ou 5% das pessoas que têm muito dinheiro, sabe? É triste. Claro, se você tem pais com grana, se você tem pessoas te auxiliando. É muito triste, porque, tipo assim, de todo esse discurso que eu tô vendo ela falar,
é muito carregado sobre sentimento de sofrimento, que dá pra perceber que ela é uma pessoa que foi muito sofrida na vida, que passou por coisas, assim como várias outras pessoas, assim como todos nós temos problemas. Mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado porque com as nossas histórias, com as nossas vivências, a gente tem dois caminhos apenas pra seguir. Ou você pega, entende aquilo, supera aquilo, ou então transforma aquilo em uma coisa, olha, tudo bem, eu passei por isso, eu não preciso que outras pessoas passem. Ou então vira um rancor, uma raiva, uma fúria, que você só cria uma angústia pra dentro de si. Bom, gente, como eu disse pra vocês, a menina é seguidora dela. Obviamente, ela viu esse vídeo e decidiu comentar lá no publicação dela. Essa menina sou eu, com E maiúsculo. Também sou orgulhosa e nunca pedi nada antes disso. Não sei se você se deu o trabalho de ler todo o texto da humilde arte que eu fiz. Daqui a pouco a gente vê a arte, tá, gente, que eu peguei. Infelizmente, foi um gasto que eu não pude me programar. Você foi a única influenciadora que mandei, pois fiquei pensando no seu conteúdo incentivando as pessoas a estudarem. Olha que lindo. É, gente, a gente tem que ter muita coerência no que sai da boca da gente e nas atitudes da gente, porque depois isso é tudo jogar na sua cara. Principalmente quando você puxa muito pra um lado de tipo, olha, estou falando isso é o certo a se fazer, e depois qualquer vacilinho, enfia, ó, tome. Mas tudo bem, obrigada por responder aqui e não por lá. Só que, gente, ela não quis fazer só esse comentário. Acho que depois de ter sido humilhada, né, de atrás do não e receber a humilhação, ela decidiu fazer um vídeo. Eu tô gravando esse vídeo porque se alguém tem o direito de pegar uma mensagem que eu enviei no privado, não me responder, mas ter 10 minutos do tempo pra tirar partes do que eu falei e montar uma narrativa que faça sentido pros seguidores dela e que Inclusive, eu acho que ela só gravou esse vídeo porque eu acho que o pessoal foi pesar na dela, porque ela escreveu um comentário e como só tinha um lado da história que foi um vídeo de 10 minutos esculachando a menina que foi pedir ajuda pra fazer um intercâmbio, segundo ela teve que se explicar, né? Porque a gente sabe como é que funciona a internet. ela sabe que vai engajar, eu também vou falar o que eu acho. Não tô nem aí se vocês não concordam, se vocês acham que é vergonhoso. Não tô nem aí porque vocês têm pra dizer, porque sinceramente eu não ganho dinheiro com a internet. Eu postar ou não esse vídeo não vai fazer diferença na minha vida. Só que tinham várias pessoas lá querendo saber e também que quando eu falei que era para um intercâmbio, perguntaram várias coisas, inclusive do processo do intercâmbio. Então, eu fui contemplada com um doutorado sanduíche pela CAPES no ano de 2025. O que é doutorado de sanduíche, gente? Vocês sabem o que é? Dá uma pesquisada aqui rápida aqui, porque eu. Doutorado sanduíche. É uma modalidade acadêmica estudante matriculado no programa de pós-graduação no Brasil. Realiza parte da sua pesquisa de 4 a 9 meses em uma instituição no exterior. Ah, tá. Deu pra entender. E só um mês atrás e meio a CAPES começou o processamento dos documentos e tudo mais. Então, eu pude entrar em contato com a universidade só depois que a CAPES tinha mandado uma carta falando tudo que ela banca para os alunos. E ela banca basicamente tudo. Passagem, seguro-saúde, alimentação, moradia, o que ela não banca. Ai, gente, olha como é que é complicado. Uma coisa eu tava concordando com ela, vou até me retificar, porque eu deixei só o assunto rolando e não falei. Concordo com ela que eu não sou adepto a vaquinhas online que não seja referente à saúde, mas tem muitos poréns, e assim, ela pesou aqui, porque a menina literalmente é uma pesquisadora que está saindo do Brasil e vai contribuir para toda a sociedade indo atrás de estudos. Isso daqui pesou. Agora ela, sabe? Visto, se você tiver que pagar alguma tuition fee, alguma taxa para a universidade, isso aí a CAPES não cobre. Então, desculpa decepcionar quem acha que está salvando o mundo com uma vaquinha, mas vocês não estão financiando o sonho de alguém que teve uma oportunidade dessa como eu tive. Quem está financiando é a CAPES. Mas, na verdade, a CAPES é um órgão do Ministério da Educação. Então, se você for ver, sim, você está financiando todos os pesquisadores que a gente tem no Brasil, todos os mestrandos, doutorandos, todo mundo que foi para fora, concluir seu doutorado, concluir uma pesquisa, professores visitantes, sim, vocês estão financiando a pesquisa brasileira. E você ajudar 10, 15 reais, 50, sei lá o que você... Ai, gente, ela deveria ter respondido no privado. Então só ignorado, porque tipo assim, que feião você fazer um vídeo escrachando uma pessoa que tá literal, uma pesquisadora que tá. Nossa, gente.
você tem numa Você vê, né, como é que tá a nossa situação socioeconômica do país. Uma pessoa que precisa de um valor X para poder sair, para fazer pesquisa que vai contribuir com a sociedade, ser humilhada dessa forma por uma influenciadora, pedindo um dinheiro e ela ainda ser humilhada e servir de chacota e de pauta de vídeo, de conteúdo para essa outra pessoa ganhar dinheiro em cima dela. Ou seja, além de não ter ajudado financeiramente na vaquinha nem divulgado, ela ainda ganhou conteúdo e vai ganhar dinheiro ainda em cima da história da menina. Ô, sociedade brasileira que encontramos, viu? vaquinha Que não nos tira o encontramos. mérito da pessoa que conseguiu um doutorado sanduíche, porque para você conseguir um doutorado sanduíche, você tem que ter tido uma graduação, muito provavelmente num lugar estadual ou federal, porque as universidades particulares raramente dão oportunidades de pesquisa. E infelizmente, só consegue construir um currículo bom com pesquisa, na maioria das vezes, quem está numa universidade pública, que foi o meu caso. Depois, você tem que fazer um mestrado. Além disso, você tem que ter inglês, mas não só inglês, mas também o teste de proficiência que prove que você tem o nível de inglês necessário. Também não adianta só o seu diploma de mestrado, você tem que publicar a sua pesquisa. Se você vai tentar um doutorado sanduíche sem você ter inglês, sem você ter currículo e ter publicação, você não vai passar na seleção. Então, as pessoas que conseguem ser selecionadas já passaram por todo esse crivo. E sinto muito, isso aí ninguém me financiou. Eu tive a capacidade de passar em uma faculdade estadual, em fazer mestrado numa federal, e agora eu faço doutorado numa federal. Toma, meus E amores. detalhe, sim, sendo Kill it with kindness. Matos com bondade. uma pobre igual vocês me chamaram, porque eu e a maioria das pessoas, assim como a blogueira, também são. Só que a diferença é que alguns correm Toma. atrás e tentam Quis mudar a humilhar, sua foi realidade. humilhada. Assim como ela correu Lacrou. também com outros meios. Eu não acho que só quem faz ensino superior vai se dar bem na vida. Óbvio que você tem outros meios de alcançar o seu sucesso, mas esse foi o jeito que eu tô tentando. Ainda não alcancei sucesso, óbvio, senão não estaria fazendo essa vaquinha. Então, o contexto que ela falou dá a impressão que eu sou uma garotinha, que o meu sonho é sair do país, Sim. não sei, visitar a Disney, viajar, ter experiência, estudar inglês. Não é nada disso, porque eu tô indo fazer pesquisa pro meu doutorado. Se vocês acham que é vergonhoso ou que não é mérito próprio a pessoa fazer uma vaquinha pra atingir o objetivo dela, eu não tô nem aí pra opinião de vocês. Eu penso bem diferente. Eu penso que muita gente talentosa que nasceu na puta que pariu, que nasceu numa comunidade e só porque teve ajuda de uma ONG ou de ricaços que tinham dinheiro e que investiam ou de anônimos, de pessoas estranhas. E assim, gente, essas ajudas, convenhamos, desses ricaços que têm empresas, ricaços, a gente sabe que esses programas sociais abatem lá no imposto de renda no final do ano pra eles, tá? Então, tipo assim, às vezes nem é tão boa a ação assim, tá? Só pra deixar contextualizado aqui pra vocês. Foi só devido a essa ajuda, a essa iniciativa que o Estado não dá conta de dar para toda a sua população, é que a gente tem muitos talentos hoje em dia. E eu não tô falando que eu sou um super talento, mas eu tô falando que muita gente só cresceu na vida por isso, e isso não tira o mérito da pessoa. E o discurso, Não, até porque, gente, tá vendo? Entra no passo de meritocracia porque tudo envolve só questão financeira, só capitalismo. Porque não adianta, a pessoa pode ser inteligente, ela pode correr atrás, ela pode estudar, ela pode ganhar a bolsa, mas se não tem um capital, não vai pra frente, sabe? Isso é o que pega no discurso de meritocracia, que a gente tem que ter cuidado, tomar muito cuidado de utilizar das nossas vivências para poder atacar uma outra pessoa. eu não recebi ajuda, portanto também não ajudo ninguém. Me desculpa, mas eu acho que mesmo que a pessoa tenha mais dinheiro que eu, ainda é um pensamento de escassez. Eu penso diferente, cada um tem o direito de pensar como quer, mas eu gostaria de ajudar conforme eu posso. Ô Diva, sigo seu conteúdo já faz uns anos, já fui assinante por um tempo dos seus canais, ou seja, já contribuí financeiramente com ela. Mas tive que cancelar depois que voltei a virar estudante. Mas sigo firme aqui no Spotify e no TikTok. Vim na mesma realidade que você, ou seja, a frase que ela utilizou lá no vídeo. Larguei um emprego bosta para fazer doutorado aqui em Floripa ano passado. Assim que entrei, você ainda leu uma história minha no seu podcast. Obrigada, olha que fofa. Ou seja, ela é uma seguidora, a seguidora mesmo. Consegui um doutorado de sanduíche pela CAPES, mas não cobrem as taxas do visto, e é tudo muito caro. Fui pega de surpresa com o curso da Universidade de Sanjeira. Meu tempo está acabando e fiz uma vaquinha online para lutar por esse sonho. Conheço pouca gente, então é só humilhando e pedindo para estranhos também. Só tô correndo atrás Só tô correndo atrás, pelo menos da maneira honesta ainda. Agradeço se puder me ajudar a divulgar. Continuarei por aqui. Gente, uma mensagem simples que poderia ser muito bem ignorada se ela não quisesse. Aí tem uma artezinha aqui, que é essa daqui, ó. Me ajude a realizar o meu doutorado de sanduíche na Austrália. Sua contribuição me ajuda a superar
uma exigência prevista e representar o Brasil na ciência internacional. O objetivo da vaquinha aqui era R$ 8.000. Gente, a princípio, você olha o valor aqui de R$ 8.000 e fala assim, nossa, é um valor alto? Sim, é um valor alto. Mas, você levando em consideração que passagem para o estrangeiro, hospedagem por mais de 4 a 9 meses, a alimentação, gente, isso daqui não é nada, desculpa, isso aqui não é absolutamente nada em comparação ao valor total. Minha pesquisa estuda microecologia alimentar de peixes recifiais, nossa, que legal, em diferentes escalas, espaços temporais e em cenários de mudanças climáticas e prevenção antrópica. Gente, a pesquisa é super chique mesmo, viu? E super essencial para nossa sociedade, enfim. Obrigado pela empatia por responder no TikTok me esculachando ao invés de responder aqui. Tudo de bom para você também. Você se doeu porque. E ainda colocou uma fotinha de palhaço aqui no rosto da Bárbara. Você se doeu porque quis. Acha que é a única fazendo vaquinha pelo seu sonho. Se descentraliza um pouco, Diva. Você não é a única no mundo, gente. Aqui ela foi super sonsa. Porque ela literalmente falou sobre a questão de a pessoa ir atrás de intercâmbio para fazer doutorado, mestrado. Usou aquela frase lá que veio da mesma realidade que ela. Desculpa, tá sendo sonsa. O vídeo foi completamente para ela. Me dói porque você não tem a decência de responder aqui, mas teve 10 minutos. Além de doer, né, de você não ter a resposta daqui, você foi esculachada pelo influenciador que você seguia, acompanhava, acompanha e ainda custeava com conteúdos exclusivos assim. É muito triste. Mas teve quase 10 minutos para contar uma história incompleta, distorcida dentro da narrativa que vai te engajar. Deve ser difícil achar conteúdo por aí, né? Enfim, começou a colocar farpas aqui. E você ainda acha que é sobre você, sim, meu amor. Não só ela acha, como todo mundo tem certeza que é sobre isso. Fique em paz, amiga. Tô em paz correndo atrás. Você finge que me engana e eu finge que acredito. Tudo certo. Aí aqui, pra finalizar, né? Continuaram falando aqui e ela deu bloco, né? Que é o usuário bloqueado. Eu nunca imaginei que pedir ajuda na internet para fazer ciência fosse resultar em um linchamento virtual. Mas eu também nunca imaginei o final dessa história. Gente, a vaquinha bateu a meta. Aí, pelo menos teve vitória. Os humilhados foram exaltados dessa vez, tá? Você não quis contribuir, Bárbara, mas teve milhares. Mas o público tá comigo. O que são um ou outro em comparação com os meus fãs? Gente, que felicidade, viu? Eu fico muito feliz com essas histórias, que ainda existem pessoas que têm empatia, que se comoveram com a história dela e que ela vai continuar e conseguir realizar o seu mestrado, que vai contribuir com todos nós, né? Com toda a sociedade, com todo o país, com todo, enfim, ecossistema e natureza, pelos dados da pesquisa, né? Mas vamos lembrar que isso só aconteceu porque algumas influencers resolveram entrar em contato comigo e contar o meu lado da história. Como, por exemplo, a Lara e também a Rani, que entrou em contato comigo no privado se desculpando e dizendo que deveria realmente ter checado as informações que ela estava passando pra frente e disposta a gravar um vídeo, pediu permissão para gravar um vídeo, abriu live, me convidou para entrar na live e estava disposta a querer me ajudar. Mas só com essas influenciadoras, talvez também não teria atingido essa repercussão. Eu acho que foi uma junção das influenciadoras e mais centenas, e se a gente contar com também milhares de pessoas, e não somente por causa de uma vaquinha, mas por causa de um motivo maior que é muito mais relevante, que é a ciência. E eu senti um mix de coisas nesse final de semana. Raiva, quando eu abri o meu TikTok e me deparei com aquele primeiro vídeo. E imagino que decepção também, né? Porque quando você acompanha uma pessoa, você gosta dela, você confia nela, você acredita que aquilo ali é uma troca de amizade, sei lá, uma coisa assim. E quando você tem essa resposta negativa, eu acho que é um baque muito grande. Um pouco de tristeza por ver centenas de pessoas comprando uma versão que não dizia respeito ao que eu tava escrevendo ali na internet. Bom, gente, como um bom roteiro, toda vez que uma blogueira entra em uma polêmica e sai como errada e é cancelada e é lixada na internet, ela vem fazer o seu bom pronunciamento. Não seria diferente com a Bárbara, ela veio aqui e fez. A única diferença foi que não veio com a blusinha branca, mas o restante, rosto limpo, cara lavada, cabelinho molhado, expressões abatidas. Vamos lá.
Bom, gente, tô devendo esse vídeo pra vocês por causa da repercussão do meu vídeo da vaquinha. Eu fiquei mais off das redes sociais esses dias e eu não ia falar mais nada pra não ficar alimentando pessoas e canais que estavam nessa só pela fofoca, mas pelas pessoas que eu chateei com esse meu posicionamento e meus seguidores, as pessoas que gostam de mim e me acompanham, vieram perguntar, vieram pedir pra que eu esclarecesse e eu sei sim que eu chateei pessoas nesse meio tempo, então eu devo sim esse vídeo de retratação e de desculpas. Então, quero conversar com vocês. Uns dias atrás eu fiz um vídeo aqui no Daily falando a minha opinião sobre vaquinhas, porque foi um dia que eu abri a minha DM pra responder o pessoal. Primeira coisa, Daily. Gente, pra quem não sabe o que é Daily, é um perfil que geralmente adolescentes de 14, 15, 16 anos cria só pra... que não é público, só pra aquela rede de amigos e tudo mais, postar coisas teoricamente pros pais não verem, sabe? Essa coisa assim, uma coisa mais íntima. Só que agora, hoje em dia, tá no hype desses influenciadores fazer isso também, que não faz sentido nenhum pra mim. Tipo, ter dois perfis, um pra postar coisas mais descontraídas e outros mais elaboradas, enfim. E tinham várias pessoas mandando por motivos de querendo comprar eletrodoméstico, fazer viagem a lazer. Tinha uma menina que queria fazer um intercâmbio para outro país para estudar um idioma. E foi, inclusive, uma das coisas que eu falei no vídeo, que esse é o tipo de coisa que todo mundo quer fazer. A gente não faz porque a gente não tem dinheiro. Não acredito que seja por essas meninas, não. Que primeiro, cadê a prova? Cadê as coisas que... esse tanto de pedinte que foi aí no seu direct pedir? Porque assim, aparentemente, tudo que você falou ali... como é que chama? Se encaixa perfeitamente com o que a menina mostrou na mensagem. Você pegou aquela frasezinha lá que veio da realidade igual ela, que era um intercâmbio para ela fazer um doutorado. Então, assim, será mesmo que isso deu uma retratação? Ou será que só tá querendo limpar a imagem mesmo? Isso que me choca. Me choca não, que me irrita em todas as vezes que uma blogueira liga a câmera para poder pedir desculpas do pronunciamento gente, desculpa, mas não é bem assim. Foi isso, isso e aquilo. Nunca estou assumindo meu erro, pronto, acabou. Estou errada. É sempre tem uma desculpa por trás, uma justificativa pelos erros. E eu acredito que cada um tem que se responsabilizar e financiar seus próprios sonhos. Assim, gente, eu também recebo vários directs de pessoas pedindo. Leio, às vezes. E, tipo, ajudo. Tem coisas que eu ajudo. Agora tem outras coisas que eu simplesmente leio e falo assim, minha filha... não vou ajudar, mas eu fico isso aqui comigo mesmo. Entendeu? A gente tem que saber a hora, o que a gente faz e o que não faz. O que a gente fala e o que a gente não fala. Nesse intuito, foi isso que eu falei no vídeo. Então, essa foi a situação e agora começa a sequência de erros, né? Primeiro que eu não devia ter feito esse vídeo, nem toda opinião a gente tem que falar na internet. Nossa, isso daí você podia dar conselho pra todo mundo. Isso é a introdução de todos os vídeos. Concordo plenamente. Nem toda opinião deve ser da internet. Se a gente tivesse pensamento, se a maior parte da população tivesse esse pensamento, inclusive você antes de fazer esse vídeo, a gente evitaria tanto problema como, por exemplo, aquelas pessoas que se acham no direito de opinar no corpo dos outros, na aparência dos outros, no trabalho. Gente, era meu sonho que as pessoas tivessem esse pensamento. Mas infelizmente não tem. Eu mesma não gosto de conteúdo de opinião, exatamente porque abre essa margem de pessoas inocentes se chatearem e serem afetadas por aquilo. Então foi um dia péssimo que eu dei uma opinião péssima. E a partir desse vídeo, uma pesquisadora, a Thalita, me perguntou na DM se o vídeo era sobre ela, porque a vaquinha dela era pra ela fazer uma pesquisa de doutorando em outro país. E eu fui super grossa com a menina, então esse foi o meu segundo erro. Desnecessariamente eu respondi ela com grosseria e debochada. Então eu já peço desculpas pra Thalita por isso, pelo jeito que eu falei com ela, inclusive. E sabe o que eu acho engraçado? É que, tipo assim, a pessoa acha que tá certa, enquanto os seguidores não estão revoltados com ela. E escracha uma pessoa no privado achando que essa pessoa não pode, tipo assim, ela não vai fazer isso, ela não vai expor nossa conversa. Mandei uma mensagem pra ela também. Claro que eu não vou expor ninguém, nem vaquinha nenhuma, mas eu poderia ter respondido tranquilamente pra Thalita que o vídeo não era sobre ela. E eu entendo... Claro que não vou expor ninguém, fez um vídeo de quase 10 minutos expondo a menina. O porquê ela se ofendeu, o porquê ela se chateou tanto. Então eu poderia ter conversado de uma forma muito melhor com ela. Então pelo vídeo, por ela ter se sentido atacada e pelo jeito que eu falei com ela, desculpa. Foi aquele dia que você faz uma merda, aí de cabeça quente você vai e faz outra merda.
Não acho que pesquisa e ciência são motivos supérfluos igual os que eu citei no meu vídeo. E essa foi a parte que mais me chateou, que as pessoas que gostam de mim e me acompanham acharam que eu tinha esse posicionamento. Então, isso é uma coisa que eu quero deixar clara, gente. Eu acredito 100% Você não tem que ficar chateada com nada. Você simplesmente tem que aceitar o seu erro. As outras pessoas que têm que estar chateadas. em ciência, em pesquisa. E eu apoio muito quem quer seguir qualquer carreira acadêmica. Sim, a gente percebeu como é que você apoia, Diva. Além de tudo, olha pra você ver como é completamente incoerente isso, porque ela achou que só ia passar e pronto. Porque assim, a partir do momento que ela postou o vídeo e não ajudou uma menina, ai, vamos supor que realmente foi baseado em outras pessoas pedindo a vaquinha, ok. Tá, mas a partir do momento que a menina te mandou a mensagem, você não poderia ter aberto a mensagem, falou assim, olha, não era seu caso, vou dar uma olhada, já que eu apoio estudo, vou te ajudar aqui nessa vaquinha. Me passa seu Pix que eu vou fazer aqui uma ajuda, então eu vou divulgar. Pronto. Mas não. Foi lá, foi grosseiro com a menina e ainda bloqueou. Ou seja, não sei se me passa a verdade aqui nessas coisas que você tá falando, não, viu, Bárbara? Isso, gente, me desculpem mais uma vez, não só por eu ter feito a Thalita se sentir atacada, É isso mas que me também por eu ter irrita. tido essa postura reativa nessa Se situação. sentir atacada, não. Você atacou ela completamente, tanto no vídeo quanto nas mensagens. E assim, é muito triste, né? Toda vez é isso. Uma pessoa vai fazer um pronunciamento. Ai, gente, me desculpe, mas assim, eu sou um amor, eu sou um anjo. Eu sou polida, eu tenho discursos maravilhosos, entendeu? É isso. Toda, e logo eu volto pra trazer os vídeos normais pra vocês de dicas. É tipo assim, ai gente, ó, eu tô postando esse vídeo aqui que eu precisava postar isso aqui pra vocês. Vou encerrar o assunto aqui e vou voltar com o meu conteúdo normal, como se nada tivesse E acontecido. conselhos, esses de opinião. Foi um deslize, eu não vou fazer mais, porque eu acho que também não agrega no meu conteúdo, não é esse tipo de criadora que eu quero ser. E ela ainda acha que o problema foi ela falar, fazer um conteúdo de opinião. E não foi a contextualização de toda a opinião que ela deu em si, não. Ai, gente, é chocante. E é isso, eu vou ficar mais uns dias off, Ai, tadinha, porque tá muito mal com isso, né? porque o ataque na internet é muito complicado, né, gente? As pessoas não acham ruim só a opinião que elas achavam que eu tinha, mas Não, e é engraçado, porque ela fala que o ataque na internet é muito cruel e faz um vídeo de quase 10 minutos atacando as pessoas que pedem vaquinha pela gente. A coerência do brasileiro só dá. Não, esse é o problema de você ficar assim, ó, o que eu tava falando no vídeo, tipo, meu sofrimento, minhas coisas, meu orgulho. Porque você começa só a olhar pra você e não consegue olhar pros outros. Porque você fez literalmente um ataque na internet. Você fez um vídeo de 10 minutos atacando todas as pessoas que pedem fazer uma vaquinha, seja pra intercâmbio, pra qualquer motivo que for. A gente tem que saber o que a gente tá falando, sabe? É complicado. elas atacam minha aparência, minha família, enfim. Então, logo eu volto pra conversar com vocês. Enfim, gente, é isso. Minha opinião sobre vaquinhas. O que eu tenho a dizer, tipo, se você não quer ajudar, não atrapalha. É só esse o conselho que eu tenho a dar.